Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs do grupo. Estamos iniciando o nosso 8º dia de exposição no livro de 2 Crônicas. Hoje estaremos meditando nos capítulos 23, 24 e 25. No capítulo 23, veremos a rebelião que se levantou contra o governo de Atalia e as reformas realizadas pelo sacerdote Joiada. No capítulo 24, veremos o governo de Joás, antes e depois da morte do sacerdote Joiada. E no capítulo 25, veremos o governo do filho de Joás, chamado Amazias. Vamos ao capítulo 23. No capítulo 23, temos a continuidade do governo de Atalia em Judá. Porém, o cronista relata o descontentamento do sacerdote Joiada com esse governo perverso, o que fez com que o sacerdote Joiada reunisse todos os comandantes do exército, a fim de que fosse em todo o Judá e convocasse todos os levitas e chefes de família para virem até Jerusalém e proclamarem Joás, rei, em Jerusalém. Esse propósito foi aceito amplamente. E quando todos já estavam no templo em Jerusalém, o sacerdote Joiada organizou todo o grupo de levitas que serviam como guardas-porteiro, dividindo-os em 3 grupos para guardar todas as entradas de acesso ao templo, onde estaria o futuro rei Joás, o único filho de Acasias, que foi poupado pelos árabes e filisteus, como vimos ontem. A intenção do sacerdote Joiada era ungir o rei Joás e o proclamar rei em Judá. O sacerdote Joiada organizou um forte esquema de proteção ao rei Joás, e esse esquema foi obedecido fielmente, tanto pelos levitas como por todo o povo de Judá, representados pelos comandantes do exército e pelos chefes de família. Com esse esquema forte de proteção ao rei, o conduziram até fora do templo, onde normalmente se ungiam os reis, e lá ungiram o rei Joás e o proclamaram rei. Após esta cerimônia, todo o povo gritou: "Viva o rei!" E do versículo 12 até o 15, o cronista relata que Atalia ouviu o barulho que vinha do templo e foi até lá. Quando chegou e viu que Joás havia sido proclamado rei em seu lugar, rasgou as vestes e gritou: "Traição!" Porém, o sacerdote Joiada ordenou que os comandantes do exército conduzissem Atalia para fora do templo, para não morrer lá, e então levaram ela para o terreno do palácio e lá a mataram. Do versículo 16 até o término do capítulo, o cronista destaca a reforma realizada pelo sacerdote Joiada. Esse foi o responsável por formalizar um pacto do rei com o povo de se voltarem para Deus. E todo o povo concordou com esse pacto e começaram a agir, destruindo o templo erguido para Baal, os altares idólatras e exterminaram o sacerdote. Em contrapartida, o sacerdote Joiada também reorganizou o serviço sacerdotal no templo, os instruindo a retornarem às práticas sacrificiais de acordo com a lei de Moisés, e também a retornarem os cânticos de acordo com as instruções de Davi. Também cuidou de manter o templo puro, evitando através de guardas postos nas portas do templo que entrasse alguém cerimonialmente impuro. O rei Joás foi escoltado do templo até o palácio real, onde assentou no trono. E todo o povo se alegrou com essa entronização do rei e também pela morte de Atalia. No capítulo 24, versículo 1 até o 16, temos a descrição da primeira atitude de Joás como rei em Judá. Ele desejou fazer uma reforma no templo em Jerusalém e, para tanto, ordenou aos levitas que fossem em todo o Judá para arrecadar impostos, para levantar fundos para esses reparos, pois os fundos que existiam no templo foram usados por Atalia para levantar um templo idólatra. Porém, os levitas não priorizaram essa ordem do rei. Isso fez com que o rei Joás chamasse o sacerdote Joiada para o auxiliar nessa tarefa.
Foi então que decidiram fazer uma caixa de ofertório e pô-la na entrada do templo, orientando o povo a deixar suas contribuições ali. Um detalhe importante na administração dessas contribuições é o fato de que o rei Joás colocou um oficial do palácio para conferir os valores juntamente com o oficial do sacerdote ou do sumo sacerdote responsável. E depois esse valor conferido era entregue novamente ao templo para serem realizadas reformas. Assim, a reforma do templo foi concretizada com êxito e ainda restaram valores que possibilitaram a confecção de novos objetos para o templo. Mais uma vez, o cronista menciona a importância do sacerdote Joiada no reinado de Joás, pois foi Joiada quem iniciou todo o processo de proclamação do rei Joás. Também foi ele que organizou a reforma religiosa e agora na restauração do templo teve participação fundamental. O cronista esclarece que enquanto ele esteve vivo, os sacerdotes realizavam os sacrifícios conforme a lei. Mas os versículos 15 e 16 relatam a morte desse valente e destemido sacerdote. No versículo 17 até o término do capítulo 24, veremos o comportamento do rei Joás sem a presença do sacerdote Joiada. Seguindo conselhos perversos, o rei Joás, que agora não contava mais com a presença do sacerdote Joiada, começou a adorar ídolos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, levantou profetas para repreender o rei e o povo, porém não obedeceram à voz desses profetas. Deus então levantou o filho do sacerdote Joiada, chamado Zacarias, para profetizar contra as atitudes idólatras do povo, os conclamando a retornarem para o Senhor, pois Deus os havia abandonado por causa das práticas idólatras. Mas os líderes do povo não se arrependeram, mas resolveram matar Zacarias, o que chegou ao conhecimento do rei. Porém, o rei Joás não se levantou em favor do filho do maior e leal amigo Joiada. Não. Ordenou a morte de Zacarias e o mataram. Antes de morrer, porém, Zacarias clamou por vingança. O reino de paz que desfrutava Joás acabou com uma invasão síria que matou todos os líderes do povo e os sírios deixaram o rei Joás gravemente ferido. O cronista esclarece que essa invasão síria se deu por conta do abandono do povo de Judá ao Deus da aliança. E para concluir o triste fim do rei Joás, o cronista menciona uma conspiração contra ele, vinda do seu próprio palácio. Os seus oficiais o mataram em vingança pela morte de Zacarias, fazendo jus ao clamor de Zacarias por vingança diante de Deus antes de morrer. Após a morte do rei Joás, que não teve o privilégio de ser sepultado no sepulcro dos reis, seu filho Amazias reinou em seu lugar. No capítulo 25, temos um relato do reinado de Amazias, filho de Joás. Esse rei, segundo o cronista, ainda que fez o que era bom, não seguiu a Deus de todo o coração, como veremos. No início do seu reinado, eliminou os oficiais que mataram seu pai, mas não acabou com a descendência desses oficiais, em obediência à lei, diz o cronista. Ele também organizou um grande exército em Judá. E como desejava atacar os edomitas, havia contratado alguns soldados de Israel Norte, mas um profeta lhe informou sobre o descontentamento divino dessa contratação, pois os nortistas eram idólatras e não tinham o favor divino. O rei Amazias foi obediente à voz do profeta e decidiu ainda que, perdendo valores, devolver os soldados contratados. Mas enquanto o rei Amazias e todo o povo de Judá estavam na guerra contra os edomitas, os soldados nortistas que foram rejeitados invadiram algumas cidades de Judá enquanto retornavam. Mataram 3.000 pessoas e saquearam bens entre o povo. A guerra contra os edomitas foi vencida por Judá. Ainda que Judá possuía um exército bem menor, mas Deus estava com ele por causa da sua obediência à voz do profeta. O rei Amazias, ao voltar da guerra vitorioso, decidiu sacrificar os ídolos dos edomitas, o que foi repreendido por um profeta, mas dessa vez o rei não aceitou a repreensão, o que trouxe sobre ele a punição divina. O exército do Israel Norte, liderado por Jeoás, veio em confronto com Judá e os derrotou na sua própria terra. O exército do Israel Norte destruiu parte do muro e saqueou o templo e o palácio. O cronista esclarece que isso
aconteceu por causa da idolatria de Amazias diante dos deuses edomitas. Depois desse massacre nortista em Judá, o rei Amazias ainda viveu 15 anos reinando em Judá. Mas houve uma trama contra a vida dele, assim como houve contra a vida do seu pai. E ainda que tenha fugido de Jerusalém e se escondido em outra cidade, foi morto lá na cidade de Laquis, e seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém e sepultado na cidade. Aqui nós finalizamos mais um dia de meditação no livro de 2 Crônicas. Hoje ficou muito claro para nós que a perdição dos reis de Judá, que carregavam como marco a dinastia davídica, foi a idolatria. Falar de idolatria em nosso meio, digo, no meio cristão evangélico, parece soar um tanto quanto estranho, pois esse estigma cai sobre os católicos, não é verdade? Mas não é bem assim. Em nosso meio, infelizmente, há muitos idólatras. Uma breve definição do que é idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, seja um sentimento de autojustificação, seja uma escolha deliberadamente contrária ao ensino das Escrituras, ou até mesmo, no seu extremo, um afastamento do pensamento cristão para uma união com o pensamento secular. Falando de um modo prático, podemos testar aqui se de fato somos ou não idólatras. Se Deus, em sua palavra, exige que sejamos fiéis aos nossos acordos, às nossas alianças, seja com a nossa comunidade cristã ou com a nossa aliança matrimonial, e algumas coisas não estão nos agradando nesses acordos, nessa comunidade, nesse casamento, etc., algumas coisas que não estão nos deixando felizes, mas vezes por outra sofremos, somos humilhados, quem sabe até maltratados nessas relações, e somos tentados a buscar a felicidade, que, ao nosso ver, está longe da realidade atual. Se buscamos a felicidade acima da vontade e do querer de Deus, não estamos sendo idólatras? Não estamos amando mais o nosso conforto do que a vontade de Deus para a nossa vida? Mas você pode me perguntar, o que fazer então, pastor? Ore, suporte em amor, seja tolerante e misericordioso, pois dos tais Deus se agrada. E diga-se de passagem que ter o agrado de Deus é uma coisa que funciona aqui e funcionará eternamente. Deus em Cristo te auxilie, te abençoe e te guarde. E até amanhã, querendo Deus.